fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui, Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face, rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. E o véu que separava já não separa mais, e a luz de outrora apagada agora brilha, e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer Graças a Deus. Graças ao Senhor, bondoso Deus, pela sua misericórdia. Uma boa noite de paz em nome de Jesus Cristo. Uma boa noite de paz e salvação. Que a paz esteja contigo em nome de Jesus Cristo. Que a paz seja com todos aqueles que me ouvem. Que estamos para compartilhar a mensagem do Evangelho, a palavra de Deus. A mensagem da cruz, que é loucura para os que perecem, mas é o poder de Deus para a salvação daquele que crê, de sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir é pela palavra de Deus. Está escrito na palavra de Deus, na primeira carta de João, ou melhor, está escrito na primeira carta de João, no capítulo de número 3, e também no versículo 3: qualquer que nele tenha esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Qualquer que comete o pecado, também comete a iniquidade, porque o pecado é iniquidade. E bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Quem? A Bíblia está se referindo a Jesus Cristo, a pessoa de Cristo, o nosso único Salvador. A palavra está dizendo que qualquer que tem nele, em Cristo, a esperança, purifica-se, pois, a si mesmo. Aonde que está a sua esperança? A esperança do ser humano não pode ser em ganhar milhões, em ficar rico, em ter uma vida próspera nessa terra, mas a esperança do homem
deve se resumir em temer a Deus, guardar os seus mandamentos para encontrar-se com o Senhor Deus poderoso. Prezados ouvintes, aqui estamos compartilhando um pedaço, um trecho da palavra de Deus, em nome de Jesus, em nome daquele que é o Todo-Poderoso, não em nome de uma instituição, de uma denominação, de uma religião, mas sim em nome de Jesus Cristo, porque a salvação, a Bíblia fala em Atos capítulo 4, versículo 12, porque não há nenhum outro em quem há salvação, senão por meio do nome de Jesus Cristo. Ou seja, a única forma de salvação é através de Cristo, o único nome, o único Salvador, o único Senhor. A única forma de salvação é através de Cristo. Não tem outro meio para alcançarmos a salvação. Não tem boas obras que salvam o homem, não tem religião que salva o homem, não tem espíritos que salvam o homem, não tem intercessores, nada. A Bíblia diz que a salvação é por meio de Jesus Cristo, e aqui estamos em nome de Jesus Cristo, compartilhando o Evangelho do Reino. Assim está escrito então: porém, amados, qualquer que nele tenha esperança, ele purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Aqui está o grande problema de ter o coração avarento, de ter o coração apegado a este mundo e aos seus prazeres, porque a pessoa que tem em Jesus a esperança, ele se purifica a si mesmo. A pessoa que tem a esperança neste mundo, ela se corrompe com os prazeres dessa terra e não prioriza o reino de Deus. É por isso que quem tem em Jesus Cristo a esperança, ele purifica a si mesmo. Agora, purificar-se de quê? A Bíblia está dizendo sobre uma purificação que é interior, ou seja, alma, espírito, mente. Nós devemos ter a mente sã. A Bíblia diz que nós devemos então entender que os olhos são a lamparina do corpo. Sendo os olhos a lamparina do corpo, aquilo que os olhos contemplam faz com que o corpo, a alma, esteja sujo e mal. E assim a Bíblia fala: de sorte que se os teus olhos contemplarem coisas más, todo o teu corpo será mau. Mas se os teus olhos contemplarem coisas boas, todo o teu corpo será bom. Por isso, quem tem em Jesus Cristo a esperança, se purifica de toda malícia, se purifica de toda imoralidade. Quem tem esperança em Jesus Cristo se preocupa em arrepender-se dos pecados, a se purificar. E é por isso que a Bíblia diz que é nele que está a esperança. A palavra está escrito, prezados ouvintes, em 1 João, está escrito: qualquer que comete o pecado também comete a iniquidade, porque o pecado é iniquidade. Quem comete o pecado, ele comete a iniquidade, porque o pecado é iniquidade. Ou seja, iniquidade e pecado são a mesma coisa. Porém, nós sabemos que Jesus Cristo veio para desfazer as obras do diabo, e as obras do diabo é o pecado. Hoje, infelizmente, nós estamos vivendo, segundo o que a Bíblia diz, tempos trabalhosos. As pessoas já não se importam mais em buscar salvação, em se santificar. Santificação é separação. Santificação não é exterior, não é costumes religiosos, mas é uma separação. E por isso a Bíblia fala que quem tem em Jesus a esperança, ele se santifica, ou seja, se separa, purifica a sua alma, purifica a si mesmo. Eu te pergunto, perante essa palavra, no que está a tua esperança? Porque quem tem a esperança em Jesus, ele se purifica, ou seja, se separa da contaminação do mundo, se separa da corrupção do mundo, não se mistura com a corrupção. Lá no livro de Tiago está escrito, no capítulo 1, versículo de número 27, que a verdadeira religião pura e imaculada diante de Deus o Pai é esta: visitar órfãos e viúvas em suas tribulações e se separar da corrupção deste mundo. Ou seja, a Bíblia qualifica como uma religião aprovada por Deus
não é instituições, mas é se separar, é separação da corrupção do mundo, é separação das coisas que contaminam a alma. E a Bíblia diz que também visitar o órfão, a viúva, isso faz parte da religião pura, imaculada diante de Deus, o Pai. Por isso assim diz a palavra de Deus, que aquele que está em Jesus Cristo não se contamina com a corrupção deste mundo. O primeiro parâmetro dentro da Bíblia para uma religião verdadeira: não se contaminar com a corrupção do mundo. As religiões deste mundo já se misturaram com a corrupção, elas já se contaminaram com a corrupção, já colocaram em seus altares ídolos, e eles estão enganando pessoas, levando à perdição, estão colocando políticos, presidentes, deputados. Mas a Bíblia diz que a verdadeira religião não se contamina com a corrupção deste mundo. Não se mistura o reino de Deus com o reino da terra, não se mistura as coisas santas com as coisas profanas, não se mistura a justiça de Deus com a injustiça dos homens. A Bíblia fala que Cristo não tem parte com Belial, e que concórdia há entre a luz e as trevas. Ou seja, não tem como se subir no altar de Deus aqueles que de fato buscam se separar da contaminação deste mundo. Não podem deixar o altar de Deus ser erguido por homens mentirosos, ladrões, enganadores, injustos, caluniadores, profanos. Por isso a palavra do Senhor está dizendo: se a nossa esperança está em Jesus Cristo, então a nossa esperança é urgentemente se purificar, se separar. A palavra fala que o que há de vir virá, e não tardará. E assim, quem tem a esperança em Jesus Cristo purifica a si mesmo. Aleluia. Em quem está a tua esperança? A vida do homem não consiste em apenas comer, beber, aproveitar e se alegrar por um momento de tempo, mas a Bíblia diz que a vida do homem consiste em temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Paulo também escreve dizendo: ora, se a vida do homem ela consiste somente nesta vida, somente nos prazeres dessa vida, então este homem é um dos mais miseráveis de toda a terra. Ora, se o homem tem esperança somente para os prazeres dessa vida, se o homem ele busca somente os recursos para esta vida, ele se torna um dos homens mais miseráveis. Porque os recursos que nós precisamos ter para a vida eterna, recursos que não se esgotam, que ladrão não rouba, que a traça não destrói e a ferrugem não mina, nós devemos ter diante de Deus uma casa eterna preparada pela mão de Deus, eterna, feito por Deus e não feito pelas mãos dos homens. Por isso assim diz a palavra de Deus, que se nós temos a esperança na pessoa de Cristo, então nós nos separamos da contaminação. A palavra está escrita em 1 João, então, no capítulo 3 e no versículo 5. Nós bem sabemos que Jesus se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Jesus se manifestou para tirar os nossos pecados. Ora, se pecar é normal, qual é o sentido então, para as pessoas que afirmam que pecar é normal, qual é o sentido de Jesus morrer pelos nossos pecados? Se pecar para as pessoas é um ato comum, é um ato infinito, então qual foi a esperança de Jesus morrer numa cruz? Não foi verdadeiro o sacrifício de Jesus? É claro que sim. Jesus não veio tirar o pecado? É claro que sim. Jesus tira o pecado? Sim, mas parece que as pessoas não acreditam. É como se fosse assim: o sacrifício de Jesus foi verdadeiro, mas nós nunca deixaremos de ser pecador. Ou seja, logo não acreditam no sacrifício de Jesus, que Jesus tem o poder para transformar homens pecadores em homens santos. Muitos vão dizer assim que santos vão se tornar depois de morto. Isso é uma grande mentira de Satanás. Jesus não alimenta essa esperança de santidade após morte. O homem não se torna santo depois de morto. A Bíblia fala em 1 Coríntios, no capítulo 6: não sabem que vocês, os santos, vão julgar o mundo. A Bíblia aponta como santos aqueles que fazem a vontade de Deus. Não que um homem pecador não tem essa capacidade,
Sim, o Deus dos céus, que entregou o seu Filho unigênito, aquele que venceu a morte e o inferno, que tem a chave em tuas mãos, do inferno, da morte. Ele tem o poder sim para transformar vidas, para fazer o homem se tornar uma nova criatura, para se tornar um santo homem de Deus. Por isso que Jesus está falando: quem tem a esperança nele, então purifica a si mesmo. A nossa pregação não consistiu em apenas palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de poder e espírito. Assim Paulo diz: Jesus, ele demonstrou o seu poder por meio da palavra, sim, mas também através de seus sinais também, porque naquele tempo existia uma grande incredulidade, e as pessoas de fato não conseguiam acreditar que ele era o Filho de Deus. Era uma grande blasfêmia para os fariseus acreditar que ele perdoava pecados, mas tinha que ter os sinais e curas para que eles crescem. Só que os sinais e prodígios não acontecem baseado na vontade e na expectativa humana, ou seja, Deus não atua curas baseado na expectativa do homem. Ou seja, se o homem quer que aconteça uma cura, se alguém quer que aconteça um milagre, não é assim. Satanás provou Jesus e tentou. Jesus diz: você então transforma essas pedras em pães. Você não está com fome? Jesus falou: está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. O diabo falou: se joga de cima do monte. Não está escrito que os seus anjos dará ordem a teu respeito, ao teu favor? Jesus falou: não tentarás o Senhor teu Deus. Ou seja, o primeiro tentador é o diabo, que empurra Jesus Cristo e persuade, tenta Jesus Cristo para fazer milagre. Está assim essa geração hoje, uma geração incrédula, que não acredita mais na palavra de Deus, que tem que ver sinais para poder credibilizar e ter fé. É uma geração incrédula que não tem fé para agradar a Deus, de pessoas que só crê vendo. E é por isso que muitas pessoas estão sendo enganadas. Leva objeto ungido para casa, leva objeto religioso. Não existe objeto sagrado, não existe objeto que cura, objeto que tem poder, objeto que dá livramento. Crucifixo não pode proteger ninguém, terço não pode dar livramento a ninguém. A Bíblia diz em Salmo 91 que Deus livrará aquele que está debaixo da sombra do onipotente. Que é o onipotente? É Deus. Quem é esse Deus Todo-Poderoso? É o Deus que alimentou o povo no Egito, é o Deus que fez sombra no deserto, é o Deus que tirou água da rocha e tirou a sede de muitas pessoas, o Deus que fez chover dos céus codornizes e alimentaram eles com carne que vinha do céu, que alimentou o povo por 40 anos com o maná que caiu do céu. É esse Deus que estamos pregando. Não é aquele pobre coitado que está pendurado numa cruz ainda hoje, quando nós olhamos e ele está lá morto, não. Mas é aquele que, quando nós vamos lá em Jerusalém, quando nós olhamos aquela sepultura, está escrito: não está mais aqui, mas ressuscitou. Não é aquele Jesus Cristo e que as pessoas elas romantizaram, Jesus de olho azul, em que as pessoas olham, mas a Bíblia vai falar no livro de Isaías que ele não tinha um bom parecer para que nós víssemos alguma coisa boa nele. Mas a Bíblia fala que antes, o que nós encontramos nele? Se ele não tinha um bom parecer, o próprio Isaías diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. O castigo que traz paz para o homem estava em Jesus Cristo, reconciliando o homem por meio do seu sacrifício. Prezados ouvintes, pecar não pode fazer parte da vida do homem. Quando ele conhece Jesus e quando ele encontra Jesus Cristo, não é normal viver adulterando. Isso não é comum. Por mais que você queira acreditar que todo mundo é pecador e que pecar é normal, isso não faz parte de uma vida de quem está em Jesus Cristo, porque quem está em Jesus Cristo não pode viver pecando. 1 João capítulo 2: quem está em Jesus Cristo não pode viver pecando. Ou seja, Deus não permite, Deus não dá permissão para viver pecando. E assim a Bíblia fala que no versículo de número 6: qualquer que permanece nele não peca, e qualquer que peca não viu e nem o conheceu. A Bíblia não está deixando bem explícito sobre qual o pecado. A Bíblia está falando sobre o pecado, ou seja, qualquer que está em Jesus Cristo não pode continuar pecando. Não está falando se o pecado é pequeno, se o pecado é grande.
Pecado é pecado e todos eles trazem condenação. É por isso que a Bíblia diz: quem está em Jesus tem esperança e não vive pecando. Por quê? Porque Jesus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Versículo 8: quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Quando nós olhamos essa palavra, a Bíblia está dizendo assim: quem peca é do diabo. Então nós podemos perceber algo, que o Deus da Bíblia, o Deus da palavra, o Deus que se manifesta por meio da palavra, ele diz que quem continua pecando, ele se faz de Satanás, ele é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Então, ou seja, é possível o homem deixar de pecar, sim, por meio de Cristo, por meio daquele que é santo, que diz: sejam santos como eu também sou santo. Sim, ninguém se torna santo depois de morto será julgado, ou estará no céu ou estará no inferno. Não vai ser um santo, porque santo, segundo a Bíblia, é aquele que está em Jesus Cristo, é aquele que se separa da contaminação deste mundo. A Bíblia diz que a embriaguez é algo mal, a idolatria, a feitiçaria é algo mal, a homossexualidade, os furtos e roubos, o orgulho são caminhos para o inferno. E quem está em Jesus Cristo não pratica essas coisas. Ou seja, em Gálatas 5, versículo 19: obras da carne, imoralidade, adultério, embriaguez, feitiçarias, homossexualidade, idolatria, soberba, furtos, roubos, mentira, orgulho. Acerca dessas coisas que está declarado que os tais não herdarão o reino de Deus. Por isso, quem está em Jesus se purifica dessas coisas. Quem está em Jesus Cristo não pode continuar praticando essas coisas. Sim, talvez soa como algo muito absurdo, é um discurso talvez não aceitável, mas a palavra não muda. E não se engane, porque aquilo que o homem semear, isto ele colherá diante de quem? Diante de Deus. Quem dá a semeadura é Deus. Agora quem vai plantar é você. Deus dá a colheita, mas quem semeia somos nós. Deus não proíbe ninguém de semear, mas também a colheita Deus também não há de proibir. A Bíblia chega a dizer que aquilo que o homem semear, isto ele colherá. O que você tem semeado diante de Deus? Qual tem sido a sua semeadura diante do Senhor dos Exércitos? O que tem plantado diante de Deus? Vida ou morte, salvação ou condenação, são dois caminhos para o homem. Em qual desses dois caminhos você tem semeado? O caminho que conduz à vida eterna, ou o caminho que conduz à perdição eterna? Em qual desses dois caminhos tem semeado? A palavra do Senhor fala no livro de Mateus, no capítulo 7: entre pela porta estreita, porque estreito, apertado, sim, é o caminho que conduz à vida eterna, e poucos são os que entram por este caminho. Porque estreito, apertado o caminho que leva à vida eterna, e poucos são os que entram por este caminho, disse Jesus Cristo. É estreito, apertado o caminho, o qual conduz à vida eterna, e poucos são os que entram por este caminho. Por isso o caminho estreito é o único caminho que conduz à vida eterna. Quando se refere a caminho estreito, esse caminho é Jesus Cristo. Como Jesus falou: ninguém vem ao Pai se não for por mim. Ou seja, não tem outro caminho para chegar até o Pai. Ninguém chega a Deus se não for através de Jesus. É normal uma pessoa crer em Deus, mas a Bíblia vai dizer que se crês que há um só Deus, fazes bem. Mas até os demônios o creem e se estremecem. Não sabes, ó tu, homem vão, que as obras, a fé sem obras não podem cooperar para a salvação do homem? Não sabes, ó tu, homem vão, que a fé sem obras é morta? Está lá no livro de Tiago capítulo 2. Até os demônios creem em Deus. Acreditar em Deus é algo bom, mas a fé sem obras é morta. Acreditar em Deus sem obediência é uma fé morta. Acreditar a Deus sem fidelidade, sem buscar praticar a vontade de Deus, é uma fé morta. Essa é a fé religiosa. A pessoa somente vive o que ouve, e está tudo certo dentro de quatro paredes, mas a Bíblia fala que nós devemos em todo o tempo meditar na palavra de Deus dia e noite.
porque nela nós encontramos a vida eterna. Ou seja, o que baseia a fé verdadeira é a palavra de Deus. Não são tradições, não são costumes, não são liturgias, não. A Bíblia fala que nós devemos ser sóbrios e vigilantes em todo o tempo. Ou seja, nós devemos permanecer em Jesus Cristo, atentos, sóbrios, vigiando, porque o diabo é o vosso adversário e anda rugindo e bramindo como leão. Ou seja, você não tem que ser um cristão apenas no culto de domingo, apenas uma missa de domingo, no domingo de manhã, apenas no sábado, no templo adventista. Você deve ser, segundo a palavra de Deus diz, imitador de Cristo. Viver a verdadeira fé o tempo todo é necessário, não é apenas algumas horas do seu dia, mas a Bíblia fala que quem está em Jesus Cristo é nova criatura. Se é nova criatura, você não tem boas condutas apenas em quatro paredes de um templo. Se é nova criatura, a Bíblia fala que agora nós estamos firmados sobre a palavra, sobre a rocha qual é Cristo. Por isso, quem está em Jesus não pode viver pecando, ou seja, não pode viver adulterando, não pode viver praticando imoralidade, embriagando-se, praticando fornicação, prostituição. Mas antes, quem está em Jesus Cristo tem a esperança de ser salvo, e é por isso que purificando a si mesmo. Ou seja, quem está em Jesus não se purifica, não é por causa do inferno. Não é o inferno que nos faz sujeitarmos a Deus, mas a esperança de termos salvação, a esperança de estarmos com Cristo é maior do que o medo de estar no inferno. A esperança de encontrar o Deus Todo-Poderoso é maior do que o medo da condenação do inferno. Por isso, quem tem em Jesus a esperança, ele se purifica. Não se purifica não é para não ir para o inferno, não é para agradar pessoas, não era para cumprir ritos religiosos, mas para alcançar o reino de Deus, alcançar a vida eterna. Essa palavra fala que quem vive pecando é do diabo. Então, ou seja, será que é todo mundo do diabo? Como dizem que todo mundo peca e todo mundo é pecador, será que é todo mundo do diabo? Será que as obras de Jesus Cristo na cruz não foi verdadeira? Porque a Bíblia diz que Jesus Cristo crucificou consigo o pecado, ele venceu o pecado, ele aniquilou o pecado, ele desfez o pecado. Será que as obras de Jesus não foi verdadeira? Porque é como se as pessoas não crescem que as obras de Jesus foi verdadeira quando diz que todo mundo é pecador. Isso não é uma verdade. Quem está em Jesus é nova criatura. Não pode viver pecando, não pode viver adulterando, não pode viver se embriagando, não pode viver mentindo ou praticando qualquer outra coisa que a Bíblia diz que é má para o Senhor Deus. Mas antes, quem está em Jesus é nova criatura, purifica a si mesmo, ou seja, afasta-se da iniquidade. A palavra de Deus vai dar o exemplo de Jó. A Bíblia fala que Jó se desviava da aparência do mal. A palavra de Deus diz que Jó era um servo de Deus e Jó se desviava da aparência do mal. Jó tinha riquezas, Jó era um homem próspero, Jó era um homem que tinha animais, ele tinha servos. E a Bíblia diz que este homem foi tentado pelo próprio Satanás. Mas antes de ele ser tentado pelo Satanás, ele se desviava da aparência do mal. Isso é um princípio de um homem que está em Jesus Cristo, se desviar da aparência do mal. Se os olhos são a lamparina do corpo, os olhos contemplam o mal, todo o corpo se torna mal. Os olhos contemplam o bem, e todo o corpo se torna bom diante de Deus. Então logo nós devemos desviarmos da aparência do mal, desviar os olhos da prostituição, desviar o olhar da imoralidade, da pornografia, daquilo que produz em seu coração depravação. Mas a Bíblia diz que quem está em Jesus se purifica a si mesmo. Nós sabemos que só o sangue de Jesus Cristo purifica o homem de seus pecados. A Bíblia fala no livro de Apocalipse, no capítulo 20, que é o sangue de Jesus, o sangue do Cordeiro, que purifica o homem. Bem-aventurados aqueles que lavam suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar pelas portas da cidade. É o sangue do Cordeiro, é o sangue de Cristo. O sangue de Cristo purifica a nossa alma. A vestidura do homem tem que estar limpa, a alma do homem é as suas vestes.
E só o sangue de Jesus Cristo pode tornar essa alma alva como a neve, limpa e branca como a neve. Jesus ele diz: se vós porém não arrependerdes, certamente perecerão. O arrependimento é o principal para ser lavado por Jesus Cristo dos pecados, das más intenções, dos maus pensamentos, das malícias e todo tipo de prática pecaminosa. É necessário confessar e deixar. Em Provérbios está escrito no capítulo 28, prezados ouvintes, está escrito em Provérbios 28, versículo 13. Provérbios 28, 13 vai dizer sobre estar então separado do pecado. A Bíblia fala em Provérbios 28, 13 que nós devemos nos separar da iniquidade. Ou seja, devemos confessar e deixar o pecado. Aquele que confessa e deixa o seu pecado alcançará misericórdia. A palavra de Deus em Provérbios é bem clara: aquele que confessar e deixar o pecado alcançará misericórdia. E para alcançar misericórdia principalmente é arrepender-se, deixar o pecado. Nós olhamos para a palavra de Deus e Jesus ele está perdoando pecadores, Jesus está curando enfermos, e Jesus ele está dizendo: vai, seus pecados estão perdoados, vai e não peques mais. Ou seja, a palavra de Jesus é: os seus pecados estão perdoados e você precisa agora se arrepender e não praticar mais. Ou seja, Jesus mostra que o verdadeiro arrependimento é quando o homem abandona a prática do pecado, e isso só é possível quando está em Jesus Cristo, quando é nova criatura. E agora nós entendemos o porquê Jesus falava para Nicodemos que se não nascer de novo, não pode entrar no reino de Deus. Porque Jesus Cristo ele dizia: o que é nascido da carne faz a vontade da carne, mas o que é nascido do Espírito faz a vontade do Espírito. Ou seja, Jesus estava dizendo que aquele que faz a vontade da carne é porque não é nascido de novo. O que faz a vontade do Espírito é porque é nascido de novo. E quando logo olhamos para Gálatas capítulo 5, versículo 19, está falando sobre as obras da carne e está falando sobre as obras do Espírito. Os frutos do Espírito é bondade, fé, alegria, paz, mansidão, temperança, domínio próprio, amor. Tudo isso são frutos do Espírito de Deus. Mas as obras da carne são injustiça, feitiçaria, mentira, bebedeiras, imoralidades, sensualidades, depravações, adultérios, furtos, roubos. Acerca dessas coisas que a Bíblia diz que os praticantes de tais obras não herdarão o reino de Deus. Então nós podemos perceber que só é possível o homem deixar o pecado quando ele nasce de novo. E só Jesus pode fazer o homem nascer de novo. O Nicodemos não entendeu essa palavra. Ora, Nicodemos, tu é um homem tão estudado, um homem que conhece as letras, mas não compreende as coisas que eu digo a você. Se eu falasse das coisas espirituais, aí mesmo que você não compreenderia. Então Jesus ele fala: ora, o nascer de novo que eu digo é nascer da água e do Espírito. Ou seja, o novo nascimento é por meio da água. A palavra é a água, é uma fonte de água viva. Nascer do Espírito significa estar em Jesus Cristo. Quando o Espírito Santo de Deus habita dentro do homem, ele é a nova criatura. De maneira que a Bíblia, a palavra de Deus, agora ela declara que o que matava não mata mais, o que roubava não rouba mais. Não perca a esperança e não deixe essa esperança da salvação, de alcançar a vida eterna, para aproveitar os prazeres da carne no pecado. Não perca a esperança de alcançar a salvação eterna, de estar em um descanso eterno com Deus, por causa de um pecado que é prazeroso por um momento. Mas a Bíblia diz que o salário do pecado será a morte. E quando nós olhamos essa mensagem, ela contextualiza dizendo que o lago de fogo e enxofre é a segunda morte. Ou seja, no livro de Apocalipse capítulo 21 diz que o lago de fogo e enxofre é a segunda morte. Ou seja, a recompensa do pecado não é apenas morrer, não é apenas estar numa morte inconsciente, sem lembrança, sem memória, não, mas é uma consciência com tormentos e condenação. E segundo a Bíblia diz, esta é a segunda morte. Por isso, quem tem esperança em Jesus, ele se separa, ele se arrepende, busca a salvação.
Isaías fala no capítulo 55: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, e invocar enquanto Ele está perto. Deixe todo ímpio os seus maus caminhos e torne-se para Deus, porque Deus é benigno. Deixe o ímpio o mau caminho e torne-se para Deus. Esse é o princípio para caminhar com Jesus Cristo, para ter uma caminhada com Cristo. É o principal, é o princípio. Buscar ao Senhor não por causa de vitória, não é por causa de prosperidade, não é por causa de bênção, mas a Bíblia vai dizer que nós não correremos atrás de bênção, mas elas nos alcançarão. Mas buscar o Senhor em primeiro lugar e praticar a sua justiça, para que as demais coisas sejam acrescentadas. A Bíblia fala para buscar o Senhor enquanto se pode achar, ou seja, enquanto há vida, enquanto ainda há fôlego de vida. Invocar a Deus enquanto Ele está perto, ou seja, enquanto ainda há esperança, enquanto há vida. Por isso a Bíblia diz no livro de Eclesiastes que não há esperança mais na sepultura. Os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa alguma. Isso quebra o paradigma de que rezar aos mortos é algo funcional. Isso quebra a mentira de que então fazer sacrifícios aos orixás, aos exus é algo bom. Não, o que está por trás disso são demônios. O que está por trás disso são espíritos enganadores. A Bíblia não fala sobre espíritos evoluídos, espíritos que curam pessoas, espíritos que podem se comunicar com pessoas. Não, a Bíblia fala em Salmo: os vivos sabem que vão morrer, mas os mortos não sabem coisa alguma, eles não sabem de nada. E muitos vão consultar os espíritos de mortos, vão consultar os videntes para saber do futuro, sendo que a Bíblia diz que o amanhã pertence a Deus. A palavra em Eclesiastes fala que aqueles que descem à sepultura, o seu orgulho, o seu ódio está adormecido, e o seu amor está em esquecimento, e não tem parte em coisa alguma do que acontece debaixo desses céus e sobre essa terra. Ou seja, não tem mais esperança, não tem mais participação nessa vida. O que o mundo está seguindo é um caminho mau para o inferno. Não é algo bom diante de Deus. Rezar para os mortos ou fazer pedidos para os mortos, invocar aos mortos, não é apenas satanismo, mas é algo chamado idolatria. Por isso a Bíblia diz que Jesus Cristo não é Deus dos mortos, Jesus Cristo é Deus dos vivos, e é benigno para com aqueles que invocam, para aqueles que o buscam. Busque arrepender-se, busque deixar a iniquidade, pois o salário do pecado é a morte. Quantas pessoas vão descer a sepultura e vão perceber que é tarde demais, vão perceber que seus caminhos eram maus, mas o diabo os engana. O diabo faz o homem acreditar que seu coração é bom, o diabo faz você acreditar que suas obras são boas. Jesus fala: como que vocês podem ser bons se o coração de vocês é mau? Ora, a boca fala do que está cheio o coração. Quantas pessoas dizem que são de coração bom, mas a boca manifesta o ódio, a boca manifesta a pura iniquidade do pecado, manifesta palavras torpes e o puro orgulho. A Bíblia vai dizer que Deus dá graça aos humildes, mas Deus resiste aos soberbos. Ora, a árvore é conhecida pelo seu fruto. Não tem como o homem ser uma árvore boa produzindo frutos maus, não tem como o homem ser uma árvore má produzindo frutos bons. Cada pessoa é como uma árvore plantada, e é pelos seus frutos que se conhece se esta árvore é boa ou se essa árvore é má. Se a árvore é boa é porque está plantada em Jesus, se a árvore é má é porque ela não tem raiz em Jesus Cristo. As raízes em Jesus Cristo, elas são regadas pela água da vida, que é a palavra. Elas são semeadas pela semente do Evangelho, que é a palavra de Deus. E por isso quem está em Jesus Cristo dá bom fruto, mas quem não está em Jesus Cristo não dá fruto. Por isso João estava pregando naquele tempo no deserto da Galileia, e ele dizia: produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, preparai o caminho para o Senhor, porque eis que aquele dia ele vem, eis que aquele dia vem, pois endireitai os vossos caminhos, preparai as vossas veredas, e produzam frutos dignos de arrependimento.
produzam frutos dignos de arrependimento, porque se não arrependerdes, certamente perecerão. O machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não produzir bons frutos será cortada pela raiz e será lançada no fogo. A árvore somos nós. Como essa mensagem ela é muito importante. A árvore somos nós. O machado é a morte, está na raiz, que é a alma. E se não tiver fruto, ou seja, arrependimento dos pecados, se não tiver frutos, ou seja, obras que glorificam a Deus, caminhos que glorificam a Deus, um dia vai ser cortado pela raiz, vai descer à sepultura e será lançado no inferno. Por isso Jesus ele disse e pregava o evangelho do reino, dizendo: arrependei-vos e convertei-vos, arrependei-vos para que sejam apagados os vossos pecados e venham sobre vós o tempo do refrigério por meio de Jesus Cristo. Prezados ouvintes, nós estamos diante de uma palavra que talvez não seja uma palavra que tão agradável, mas confronta a alma do que agrada a alma. O Evangelho basicamente é isso. O Evangelho é confronto com os desejos da carne, é a oposição da lógica, é a oposição do desejo do coração. O Evangelho é cruz. A mensagem da cruz é loucura para os que perecem, mas é o poder de Deus para a salvação daquele que crê. Jesus ele vai dizer assim: se vocês quiserem vir após mim, então devem negar a si mesmo, tomarem a sua própria cruz e vir após mim. Ou seja, Jesus está dizendo que se alguém quiser ir após Ele, precisa negar a si mesmo, tomar a sua própria cruz e seguir após Ele. Negue a si mesmo, negue os desejos da carne, afaste da aparência do mal, afaste dos desejos do coração que são maus, que são depravados, que são maliciosos, de contendas, orgulho, soberba, avareza, que é o amor ao dinheiro, e a idolatria, que está levando multidões para o inferno. Os maus olhares, os olhares imorais, olhares com intenções maliciosas estão levando multidões a praticar o adultério. A condenação, ela não depende apenas de você dizer sim, mas a Bíblia diz que os caminhos parecem ser bons. Tem caminho que parece ser bom, mas o fim dos caminhos de morte, eles conduzem à perdição eterna. Ou seja, o único caminho bom se chama Cristo. O caminho, a verdade e a vida é Jesus Cristo, e ninguém vem ao Pai, disse Jesus, se não for por mim. Não é uma religião, não é por meio de uma religião. Não se chega até o Pai, não é por meio de uma religião, não é por meio dos santos, é por meio de Jesus Cristo. Não é por meio da tradição, é por meio da palavra de Jesus Cristo. Não é por meio dos dogmas, penitência. Não, penitência não leva ninguém a Jesus Cristo. Maria também não leva ninguém a Jesus Cristo. Os Exus também não levam a Deus, mas levam para o engano, o caminho do inferno. Ninguém vê o Pai, disse Jesus, se não for por mim. Isso não é uma religião, mas é Cristo manifesto por meio da palavra, o verbo que se fez carne, que no princípio estava com Deus, era o próprio Deus. Sem Ele nada do que foi feito teria sido feito. Pois já é hora de se arrepender, é hora de tornar-se para Deus. Até quando vai continuar adulterando? Os olhos de Deus estão contemplando, e até quando estarão praticando o que é mal diante de Deus? A Bíblia fala em Salmo que Deus contempla as intenções do coração do homem. O homem adultera no seu coração, na sua mente, no seu pensamento. Isso Jesus deixou bem claro no Evangelho de Mateus. Se com teus olhos contemplar uma mulher e desejar em seu coração, cometeu adultério. Agora Jesus fala isso no capítulo 5. Diz então Jesus: ora, se teus olhos te fazerem pecar, então arranca e lança no fogo, porque melhor é que teu corpo inteiro ele seja salvo, ou melhor que entre no reino de Deus coxo, manco, faltando um olho, do que todo o teu corpo ser lançado no inferno. É claro que Jesus ele está dizendo que o mal precisa ser cortado pela raiz. Não se poda uma árvore má. Uma árvore que não dá fruto, não se poda ela, mas se corta pela raiz. E assim o homem mau não produz fruto para Deus, porque não está arraigado em Jesus. Não é diante de Deus algo aceitável o homem ele viver enganando a si mesmo.
Mas Jesus vai dizer: não se deixe ser enganado. Ah, meu coração é bom, o que importa é acreditar em Deus, não se deixe ser enganado. Ah, mas o que importa é acreditar em Deus. Minha mãe acredita em Deus, ela busca a Deus. Tem pessoas que estão orando por mim, mas Jesus Cristo, ele vai dizer que cada um terá que dar conta diante de Deus por si mesmo, não é? A sua mãe não dará conta de você diante de Deus, o seu pai não poderá dar conta pelos seus pecados, mas a Bíblia diz que cada um dará conta de si mesmo diante de Deus. Ou seja, aquela velha frase que todo mundo fala, salvação individual. Ou seja, cada um busca o perdão dos seus pecados diante de Deus, é algo particular. Ninguém pode buscar pelo outro, ninguém pode buscar em seu lugar, ninguém pode se arrepender no seu lugar. A oração do seu próximo não pode fazer você de fato ter o perdão de Deus, mas sim o teu arrependimento, a tua oração sincera diante de Deus pode desviar os seus olhos da imoralidade, do adultério, e pode te fazer se tornar uma nova criatura, se de fato estiver disposto a encontrar o reino de Deus. Por isso Jesus fala: o que é da carne faz a vontade da carne, e é por isso que é necessário nascer de novo da água do Espírito. Nasça de novo. É a única forma de encontrar Deus, é a única forma de ter parte no reino de Deus, é a única forma de ser salvo, nascendo de novo, nascendo da água e do Espírito. A palavra de 1 João, está escrito na primeira carta de João, no capítulo de número 2, a palavra de Deus a qual estamos aqui compartilhando essa noite, pois ela diz no versículo de número 8: quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo, porque qualquer que é nascido de Deus não comete o pecado, porque a sua semente permanece nele e não pode pecar, porque é nascido de Deus. Nisso são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama a seu irmão não é de Deus. É claro que essa palavra, ela está falando de homens, não é de anjos, porque para as pessoas parece que não é possível para Deus fazer o homem parar de pecar. Parece que para as pessoas o pecado é algo que faz parte da sua vida e é comum. Só que a Bíblia mostra que Deus, ele é radical com o pecado. Ele diz que quem está praticando o pecado, ele se faz servo do diabo. Ou seja, quem está na prática deliberal, constantemente, ele está fazendo a vontade de Satanás, ele se faz servo do diabo. Quando o homem ele pratica mentira, ele está servindo a Satanás. Quando o homem está se embriagando, ele está servindo a Satanás mais uma vez. E quando estão fazendo sacrifício a Exus, estão servindo o diabo. E quando vão praticar adultérios, imoralidades, estão servindo a Satanás. Quando o homem está praticando homossexualidade, mais uma vez a serviço de Satanás ele está, porque a Bíblia diz que no princípio Deus os fez macho e Deus os fez fêmea, e disse: deixe o homem, seu pai, sua mãe, se una a sua mulher. Deus criou o homem, colocou no jardim do Éden, viu que ele estava só, não era bom ele ficar só, criou uma mulher chamada adjuntora para estar junto com ele. Se fosse bom o homem estar com outro homem, Deus teria colocado lá, ou então se Deus quisesse, ele poderia colocar outro homem, uma mulher, e falar: Adão, escolhe qual que você quer. Você pode escolher se você quer ser macho ou fêmea. Mas Deus não falou para Adão escolher se ele queria ser macho ou fêmea. Deus colocou o que ele disse que era bom. Era bom para o homem ter uma mulher, por isso ele criou uma mulher para Adão, e não criou um macho, não criou uma fêmea, não criou, colocou no jardim do Éden uma opção de escolha para Adão se tornar homossexual. Ou seja, há o que faz a vontade de Deus e o que faz a vontade do diabo, e diz que Deus está em seu coração. Há aqueles que estão cumprindo a vontade de Satanás, e diz que Deus está em seu coração. Se arrependam hoje enquanto há tempo, deixe a iniquidade, porque o salário do pecado é a morte, o dom de Deus é salvar o homem. Por isso deixe a embriaguez, pois ela é um caminho para o inferno. A embriaguez, a cachaça, ela te levará para o inferno. Sejam sóbrios e vigilantes, porque o diabo é o vosso adversário e anda rugindo e bramindo como leão, buscando a quem possa tragar. Jesus está dizendo para ser sóbrio, para ser vigilante, porque o vosso adversário, Satanás, está ao vosso derredor, bramindo como leão, buscando a quem possa tragar. Deus, ele é radical com o pecado, ao ponto que a Bíblia diz que quem está praticando o pecado, ele é do diabo. Mas qualquer que é nascido de Deus não comete o pecado,
Quem é nascido de Deus? Aquele que teve encontro com Jesus. É isso que Jesus estava falando para Nicodemos. O que é nascido da carne nascido da carne e faz a vontade da carne. O que é nascido do Espírito faz a vontade de Deus. Se você é nascido da carne, você faz a vontade da carne, e as obras da carne te levam para o inferno. Você agrada a si mesmo, mas está distante de Deus, indo para o inferno. Mas quem é nascido do Espírito, ele busca o que? A verdade, a justiça, a sobriedade, a paz, tem domínio próprio. Tem, por quê? Porque o Espírito de Deus, ele nos dá a liberdade para dizer não ao pecado, para ter domínio sobre os desejos e sentimentos. Mas quando o homem não tem o Espírito Santo de Deus, ele diz que a carne é fraca, ele se sujeita à carne, porque diz que a carne é fraca. Mas Jesus então vai dizer: a carne é fraca, mas o Espírito está pronto. Portanto, faça a tua escolha enquanto há tempo. Arrependa-se, não pereçam. Busque o reino de Deus, busque a salvação, busque a Jesus Cristo para encontrar a vida eterna. Porque todo aquele que crê em Jesus Cristo, ele purifica a si mesmo. E quem tem a esperança em Jesus Cristo, ele busca arrepender-se dos pecados, crer no Evangelho, pois o Evangelho é o poder de Deus para salvar aquele que crê. Pois a palavra de Deus, ela diz bem claro que aqueles que estão em Jesus Cristo são nova criatura. Em João 8,32 diz: conhecereis a verdade vos libertará. Quem é a verdade? A verdade se chama Jesus Cristo. A verdade é uma pessoa, e a verdade ela liberta. Mas libertar do que? Se nós não somos servos nem escravos de ninguém, somos servos de Abraão, somos filhos de Deus. Jesus fala: ora, o escravo não permanece para sempre, o servo sim permanece para sempre. Pois se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Jesus pode te libertar, você pode ser livre. Livre do pecado, livre de toda malícia, livre dos desejos da carne, os desejos maliciosos, os desejos da homossexualidade. São formas de escravidão. Todo pecado é uma forma de escravidão, e Jesus Cristo pode libertar o homem dos vícios. Jesus pode libertar o homem da embriaguez, das drogas, do crime. Jesus pode libertar o homem das más línguas. Por isso Jesus, ele diz que da vossa boca não saia nenhuma palavra torpe, mas somente aquilo que for proveniente para edificação uns aos outros. Por isso, ouve a palavra de Deus, busque o reino de Deus, busque a salvação, busque se arrepender, pois Jesus Cristo, ele está às